Em nome de Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 5, Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Vamos ler o verso 1 ao 3 e depois o verso 12 e 13, para que o irmão não fique de pé muito tempo e enfadado, porque é chato, né? A pessoa vai ler um texto, fica em pé um tempo todo. A gente que é pregador tem que ficar em pé, mas vocês vão ficar acomodados. Então a gente lê apenas 5 versículos, os irmãos sentam, é Marcos capítulo 5. Marcos 5, os irmãos podem se assentar após orarmos, e no decorrer da mensagem, iremos aí passar sobre os versículos para entender o contexto da mensagem, amém? Marcos capítulo 5, verso 1 ao 3. Todo mundo encontrou? Amém, que bênção, glória a Deus. Diz assim: chegaram ao outro lado do mar, aqui está falando de Jesus e os discípulos, à província dos Gerazenos, em algumas Bíblias pode estar Gadarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não o podiam prender. Verso 12 e verso 13. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro do mar, onde se afogaram. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por estarmos reunidos em Teu nome, ó Pai, na qual levantamos um incenso suave, de cheiro agradável ao Senhor. Cremos nos louvores, ó Pai, cantados aqui nesta noite ao Senhor, em adoração ao Senhor, e que cada louvor, ó Pai, cantado, o Espírito Santo tem agido em cada coração aqui dentro, porque eu recebo, e também em cada vida que pela internet acompanha, e cada vida que também lá fora ouve, ó Pai. Pai Celestial, continue falando conosco agora, através da palavra do Senhor. Espírito Santo, nos dê sabedoria, conhecimento e entendimento, pois eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor sempre tem conhecimento, sabedoria, palavra de vida eterna para trazer a nossos corações. Em nome de Jesus, fale conosco, Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Marcos, ele não era apóstolo e nem discípulo, seguidor ali na época de Jesus. Ele era jovem ainda quando Jesus escolheu os apóstolos. Marcos, ele, primo de Barnabé, por alguns estudiosos diz que ele era sobrinho, mas era da família de Barnabé, que acompanhou Paulo no ministério de Paulo. Marcos, ele foi um jovem que sentiu no coração de saber mais de Jesus. Aquele a que ele acompanhou quando era pequeno, quando era adolescente, e ele foi pesquisando nas áreas, aquilo que ele viu também, ele foi relatando ao crescer no seu livro, na sua carta, que é a carta de São Marcos. Ele não era apóstolo, mas ele era uma pessoa que, assim como Lucas, procurou escrever, relatar as obras de Jesus aqui na terra. Jesus, ele já tinha passado por 3 situações antes de chegar ao outro lado do mar, na onde a região de Decápolis, região de 10 cidades, que se encontra povos, mais povos como nós, gentios, e menos povos judeus. Era a cidade de Decápolis. Tinha mais povo ali que não conhecia a Deus, e menos povo que conhecia a Deus pela lei de Moisés. Naquele local havia sepulcro, aonde o gadareno, ele vivia, ele morava. Ele não estava passando ali à noite só no sepulcro. Não, ele morava aonde havia mortos. Ele morava aonde tinha defunto. Ele gostava de morar ali, porque o espírito imundo que estava sobre ele, os vários espíritos imundos, o levava até aquele local e fazia com que ele sentisse prazer num ambiente hostil, num ambiente de maldição, num ambiente de morte. E é isso que o espírito demoníaco faz na vida de pessoas. Jesus, como eu disse, ele tinha feito 3 milagres antes de chegar até esse local. O primeiro foi, não em ordem cronológica, mas um deles foi acalmar a natureza. Aonde lá em Marcos 4, 35 a 41, ele está acalmando a tempestade, mostrando que ele tem poder sobre todas as coisas.
porque Ele é Deus, e neste poder, acalmando a tempestade, Ele mostra que Ele é Filho de Deus e Ele é Deus. Para os discípulos, Ele mostrou que Ele pode tudo fazer. Também, na caminhada dele, Ele libertou algumas pessoas que estavam também endemoniadas, mostrando o seu poder sobre o mundo espiritual. Ali também, Ele efetuou a cura da mulher do fluxo de sangue, relatado em Marcos capítulo 5, verso 21, e até o 43, tem também a passagem onde fala da ressurreição da filha de Jairo. Então, o nosso Senhor Jesus, antes de chegar em Gadara, Ele opera esses milagres, onde Ele mostra o seu poder sobre tudo, sobre todos, e também sobre a morte. A morte não tem poder sobre o nosso Deus, e eu já falei isso para vocês, não tem poder também sobre nós, filhos de Deus, porque morrer para nós é lucro, porque uma nova vida se inicia na eternidade. Para quem é do mundo, perece morte eterna. Continuando, Marcos então relata um endemoniado. Se você for olhar em Mateus, capítulo 8, do verso 28 a 34, vai falar de 2 endemoniados no local. Ou seja, não havia só um, havia 2. Só que Marcos centralizou a sua carta em escrever de apenas um. Mas havia 2 endemoniados com legião dentro deles. Havia 2. Lá em Mateus, depois você medita em casa. Mateus 8, verso 28. Mas o que é interessante aqui é que a salvação para eles veio de fora. Veio de uma pessoa lá de outro povo que não se misturava com eles. Veio de uma pessoa que era judeu. Uma pessoa que é quem? Jesus. Jesus, ele era judeu. Judeu não podia ir andar em sepulcro. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Judeu não podia tocar em morto. E Jesus curou Lázaro. Ressuscitou Lázaro. Ressuscitou a filha de Jairo. Jesus andava na contramão de tudo que os judeus faziam, porque eles faziam pela lei. E Jesus, ele é a própria lei. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio trazer para nós a salvação e falar: olha, a lei que vocês praticavam está em mim. Me sigam, me sirvam, porque eu sou o sábado que vocês tanto idolatravam. Eu sou o Senhor de vocês. Jesus nos ensina sobre isso. E aí, ele é o único que poderia libertar aqueles endemoniados. Por quê, pastor? Se a gente começar a decorrer os versículos aqui, até o versículo 5, mostra a situação dos 2 endemoniados. Aqui eu vou falar de um, mas o mesmo que fala aqui é do outro. Os 2 moravam no sepulcro, comia carne imunda de defunto, porque vai se alimentar como? Com carne imunda. Ninguém levaria comida para um endemoniado que está atacando pessoas. Eles eram agressivos com eles mesmos, machucando seus corpos com pedras. Eles ali estavam com sua mente perturbada por demônios, na qual toda noite, fala aqui no versículo, eles gritavam, todo dia eles gritavam. Era uma tormenta praticamente diária, sem término. A realidade de uma opressão que uma pessoa que é endemoniada sofre, ela vive em ambientes onde as pessoas não estão em sã consciência propícias a viver. Se você reparar uma pessoa que é endemoniada, vamos pegar um exemplo de casa. Na sua casa, a sua casa é bagunçada, porque demônio gosta de bagunça. Na rua, pessoa que tem demônio, possesso de demônio, ela vai procurar ambientes de lixo, ambientes de podridão, que foi o caso do gadareno. Ele procurou um local de podridão, aonde ele habitou e sentia prazer, por podemos ver que ele não tinha força para sair dali, então o demônio dava prazer naquela podridão que ele vivia. E é isso que acontece com pessoas que estão opressivas por demônios. Isso é muito sério. E aí a gente, através do gadareno, a gente analisa como uma pessoa está possessa ou não. E aí os gadarenos, antes de tudo, ele era uma cidade de Gadara, ele chamava gadareno por causa disso. Eram os gadarenos da cidade de Gadara, que pertencia a uma região de Decápolis, tá bom? Só para estar ciente aí. Voltando à possessão do demoniado, do gadareno. A possessão demoníaca era severa, porque ali a pessoa não tinha força para resistir. A pessoa, o endemoniado gadareno, você vê que as pessoas tentavam prender ele com cadeia, e ele quebrava a cadeia, tinha força sobrenatural. Se chegasse ali uma pessoa para tentar prendê-lo, possivelmente, com certeza, pela força demoníaca, ele poderia mandar a pessoa longe, como se fossem esses filmes de heróis, super-heróis, mandar longe, porque isso é real. O mundo sobrenatural é real. O poder no mundo sobrenatural é
Tremendo. Demônios têm poder, mas nós temos muito mais que eles, dado por nosso Deus. Por isso não devemos temer a demônios. Jesus nos ensina isso e manda nós expulsarmos o nome dele. Crendo, com fé, os demônios saem. Aquele homem, então, ele passava a sua vida num ambiente hostil, com uma possessão na qual era possesso de inúmeros demônios, onde fala que era legião. Legião, já foi falado pela pastora Adriana aqui, que equivale a 5.000 a 6.000, de 3, 5, 6 mil, com relação aos soldados romanos. Exército romano era chamado de legião, um corpo de soldados de 5.000 a 6.000 soldados, era chamado de legião. E aí, a gente, quando o demônio fala assim, eu me chamo legião, é para falar que eram mais de milhares ou mais de muitos demônios. Não fala um número específico, mas baseamos na legião romana. Mas o demônio não fala quantos eram, mas eram mais de centenas talvez, mais de milhares talvez. Em duas pessoas possessas por inúmeros demônios. Se um só já atrapalha a vida de uma pessoa, imagina um tanto dentro de uma pessoa. A mente dessa pessoa estava sendo desgastada, a sua alma corrompida, o seu espírito não conseguia mais força para levantar. Ele estava isolado da comunidade. Quem é possesso por demônio não quer ficar perto de pessoas, se isola. Aí muitos confundem com depressão. Calma aí, depressão não é de demônio. É um ato psicológico da pessoa que se enquadra naquela situação. Só que se a pessoa vive em depressão, não quer libertação, o demônio utiliza daquilo para atacar a pessoa. Aí basta o querer da pessoa sair daquela situação. Se querer viver naquela situação, o demônio pega para ele. Opa, achei uma casa para eu entrar aqui. Eu vou entrar porque ela está gostando de ficar na depressão. Ele está gostando de ficar na depressão. Depressão não é do diabo, mas ele utiliza do sentimento, da emoção, da coisa ruim da depressão para poder destruir a vida da pessoa. Então tome cuidado com esse negócio de depressão em nome de Jesus. Então ele se isolou. Demônio não gosta de ficar no meio de pessoas, e se ficar, destrói vidas ao redor. Quantas pessoas já vivenciou numa casa que uma pessoa estava endemoniada e não queria que ninguém chegasse perto? Não, sai! Que sentido de nojo, né? Tem nojo de pessoas. Ainda mais se for um filho de Deus chegando perto. Ou uma pessoa cristã, um servo de Deus chegando perto. Aí que tem pavor mesmo. Porque vai sentir o fogo de Deus ali, vai se arrepiar todo. Sai daqui! Quero ser perto de mim não. Engraçado que esse aqui foi diferente, né? Por quê? Porque a alma daquele gadareno, quando viu Jesus, estava louco para ser liberto, porque já tinha anos que estava preso, comandado por demônios. A nossa alma, por sermos criação de Deus, não de demônio, a nossa alma anseia pelo nosso Criador. E aquela pessoa, aqueles dois gadarenos, eles estavam tremendamente ali, num estado que eles não conseguiam mais ter força nem para pedir socorro. E quando vê o rei dos reis chegando do barco, pisando na terra, qual que é a sensação? Agora chegou a minha libertação. Porque eu sinto que aquele que está pisando naquela terra, naquele momento, ele pode me libertar. Então a única força que me resta, eu vou chegar até ele. Porque Jesus não chegou até o gadareno. Quem chegou até o Jesus? Foi o gadareno, diz a palavra. Ele correu até Jesus e se prostrou. Então a alma do gadareno, dentro dele, por mais que não tinha força para dominar o seu corpo e a sua mente, por conta dos demônios, a alma dele estava todo dia clamando por salvação. E diz a palavra que Deus ouve a oração daqueles que clamam por ele. E eu tenho certeza que o Pai lá do céu ouviu a oração desses dois gadarenos. O clamor da alma deles, nós precisamos de libertação. Nós cometemos coisas erradas para abrir o nosso corpo para o demônio entrar, sim, mas nós estamos cansados, estamos vivendo numa podridão que não aguentamos mais. Tenho certeza que, por estar longe da família, não tem mais família perto, longe da sociedade, comendo coisas estragadas, aqueles homens, cortando o seu corpo todo dia com pedras, aqueles homens precisavam e sentiam que precisavam ser libertos. Porque a morte deles já estava perto. Imagine, Marcelinho, todo dia você se cortando, uma hora você vai se matar naquele momento. Sangue todo dia saindo. Vermes, larvas se misturando com as suas machucadas, porque eles não deixavam ninguém cuidar deles. Imagina cortes e mais cortes e a carne ficando podre. Aqueles dois homens estavam numa situação de miséria terrível. E é isso que causa
pessoas que estão com possessão demoníaca. Demônio destrói vidas. Demônios destrói famílias. E aí a gente vê que nós fomos levantados como igreja para libertar essas almas. Não devemos temer demônios, não. É confrontá-los com o poder da palavra do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque eles não têm poder sobre nós. Os sintomas da escravidão, quando a pessoa está possessa, ele tem a força sobre-humana, ninguém pode prender, tem uma autoagressão que eu estou comentando aqui, se fere com pedras, é uma pessoa que grita todo dia grita, berra, porque a sua alma está louca para se libertar, mas o demônio deixa a mente da pessoa perturbada. Se alguém aqui algum dia teve possessão demoníaca, sabe como é. Sabe como é, porque a sua mente fica, aérea. A sua mente fica desconexa deste mundo. E aí é isso que o demônio faz, porque ele odeia o ser humano. Quando Deus criou e formou o ser humano ali no Éden, quando o diabo viu aquela cena, aqueles bonecos se formando e Deus soprando o fôlego dele naquele boneco, Adão, o diabo ficou furioso. Aí quando vê Deus perdoando Adão e Eva, aí fica mais furioso ainda, porque é isso? Eu não tenho condição de subir no céu e eles têm agora, porque se perdoa, eles não me perdoam? Claro que o diabo não quer ser perdoado, óbvio que não. Ele é pura maldade. Mas ele odeia o ser humano. Então, aquele ser humano que abre brecha para ele poder entrar e dominar, ele vai fazer com gosto. Lembra do pastor Ciro, quando ele falava aqui que o diabo ele é o martelo e o ser humano é o prego, que o diabo fica lá martelando o ser humano? Lembra disso? Pastor Silas, saudoso pastor Silas, está lá, abençoado. Ore por ele, amém? Então, o ser humano sem Deus, ele vira um prego e o diabo vira um martelo. Todo dia, martelando o ser humano, destruindo aquela vida e a família daquela pessoa. E os gadarenos já perderam a família. Creio eu, a Bíblia não fala, mas se eu fosse um familiar do gadareno, todo dia eu estaria orando por ele. Pera, meu Deus, por favor, salva ali fosse mulher, meu marido, fosse filho, salva o meu pai. Porque ele se afastou de nós por conta dessa coisa ruim que está nele. E aí eu tenho certeza que houve um clamor familiar também em prol dos gadarenos. Estavam afastados da família, afastados da sociedade. Quem está possesso, pessoas tentam chegar até eles, mas eles rejeitam ajuda, porque o demônio vai insistir com a pessoa: opa, você não precisa de ajuda não, eu estou contigo. Está destruindo a vida, está mexendo com a mente da pessoa, está acabando com a alma da pessoa, eu estou contigo. E aí a pessoa vai se isolando, não aceita ajuda. Aí o familiar chama um pastor para estar orando, chama o padre para exorcizar, mas a pessoa tenta se esconder para não ter a libertação. Só que viemos no lugar dos gadarenos que eles buscaram a libertação. Os dois foram de encontro a Jesus. Pessoa que está possessa, ela fica alienada, como eu falei, ela fica com a perda de sua identidade e propósito de vida. Ela não sabe mais para que vive, ela não sabe para que mais está nessa terra, porque o demônio faz ela perder toda a vontade de viver. Glória a Deus. Comportamentos autodestrutivos e vícios é um ponto que o demônio também faz a pessoa ter. Quando a pessoa é possessa, essa pessoa começa a ser viciada em vários tipos de coisas e não consegue largar o vício, porque o demônio está tomando conta daquele vício. Assim também, essa pessoa começa a se autoagredir. Essa pessoa começa a ter decisões de querer se matar também. Por isso que eu falo que é parecido com depressão, mas não é. Repito. Há um isolamento relacional que não quer mais ter comunhão com nenhuma pessoa, então rompe relações saudáveis. Essa pessoa só quer saber dela com o demônio, porque o demônio afasta essa pessoa de todo mundo. É o caso dos gadarenos. Assim também essa pessoa tem resistência a soluções convencionais, rejeitam qualquer pessoa que chega para tentar libertar, porque o demônio coloca isso na cabeça: você não precisa ser liberto, é você e eu. Quem já ficou endemoniado sabe como é. Você fica à mercê do demônio. Ele tem poder, mas nós temos muito mais dado pelo nosso Deus para expulsar em nome de Jesus. Versículo 6, olha só, capítulo 5 de Marcos. Quando
Ele, o gadareno, coloca o outro junto, que Mateus fala de dois. Quando os dois viram Jesus de longe, eles ficaram parados no sepulcro? Não. Eles correram até Jesus e olha, e o adorou, prostrou perante ele. Reverência a quem eles reconheceram, aquele pode nos libertar. A virtude do nosso Senhor Jesus, de longe, pessoa que quer ser liberta, ela vai sentir. A alma que clama lá dentro da pessoa, possede demônio, ela vai sentir e vai falar: Senhor, eu estou aqui, me liberta. Senhor, eu estou aqui, estou longe da minha família há anos, me liberta, porque eu não aguento mais viver opressiva pelos demônios. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Como eu disse, pessoa que tem demônio dentro é uma casa vazia, que não tem Deus. É uma pessoa que vive segundo os seus prazeres carnais e não quer saber de andar com Deus. São pessoas que se tornam casas vazias de Deus, cheias de si mesmo, e o demônio vai utilizar à vontade. É o caso desses dois gadarenos. Pessoas que eram vazias, mas agora precisavam ser preenchidas por uma única pessoa, um único Deus, que poderia os libertar, que é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Clamaram em alta voz. Agora não é os gadarenos que clamaram, as pessoas, a alma deles. Quem clamou foi os demônios. Olha só: que tenham contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Não são os gadarenos, os demônios falando com Jesus. Rogo-te por Deus que não me atormentes, ou não nos atormentes. Antes de eles chegarem e falarem isso, lá em Mateus relata, em Lucas também, que Jesus já tinha expulsado eles. Já tinha falado: sai, espírito imundo. Só que eles não saíram. Aí muitos usam esse contexto para falar que entrevista com demônios é coisa legal, está na Bíblia. Não está, meu irmão. Logo que Jesus viu os dois demônios ali no corpo dos gadarenos, a legião, Jesus logo expulsou, pisou na terra, olhou e expulsou. Só que eles vieram e se prostraram. Aí Jesus agora vai nos ensinar o quê? Opa, conheça o terreno. Conheça ao que você está enfrentando. Por quê, pastor? O que Jesus faz depois que eles chegam até ele? Olha só. Jesus diz o seguinte: qual é o teu nome? Está conhecendo o terreno. O que está claro que Jesus, na sua onisciência, ele sabia que era uma legião, que eram milhares de demônios ali, centenas de demônios. Só que aqui ele nos ensina o quê? Conheça o terreno espiritual que você vai batalhar. Não é chegar e expulsar que vai sair, não. Às vezes é caça de demônios, é jejum e oração, fé. É saber se aquele demônio foi entrado naquela família através de algo feito, através de uma comida alimentada. São detalhes que o demônio usa. E se você não ter discernimento espiritual e não conhecer o terreno, você não vai expulsar, não, irmão. Mesmo que seja em nome de Jesus, é perigoso não expulsar. Por misericórdia, Deus pode fazer expulsar, mas você pode ficar envergonhado por não conhecer o terreno e ir de frente. Jesus ensinou ali para nós e para os discípulos que quando o demônio não sai de primeiro, peraí, vamos conhecer o terreno. O que nós estamos enfrentando é legião? É algo que foi feito? É algo escondido na família que o demônio está usando aquilo para poder oprimir a família? É conhecer o terreno. Jesus nos ensina algo muito interessante aqui para nós. Então Jesus, ele tem uma iniciativa, ele atravessa o mar por vontade. Olha só, repito, lá no início da mensagem, Jesus ele estava lá do outro lado, onde tinha muitos judeus. Ele veio para cá, onde tem pouco judeu, Decápolis, 10 cidades, onde havia mais gentios. Povos que Jesus não veio para nós, para eles, gentios somos nós, veio para os seus, judeus. Mas os seus o rejeitaram. Aí agora a graça alcançou os gentios. Ou seja, não existe ambiente que a graça do Senhor não possa alcançar. Ele pode alcançar pessoas no prostíbulo, pode alcançar um assassino lá na rua, pessoas lá no fundo do abismo. Ele pode tirar, arrancar. A graça alcança. A graça alcança. Temos que ter fé. Porque às vezes as mães, os pais, vê o seu filho julgado lá no mundo, oprimido pelo demônio, e fala: aquela não tem jeito mais não. Já vi gente falando assim: aquela não tem jeito mais não, tá para Satanás. Tá não, meu irmão. Insiste em oração. Persevera.
Porque Jesus nos mostra que ele foi para um local que judeu não ia, que judeu detestava, porque era gentios. Mas ele foi até lá para libertar 2 pessoas. Libertar 2 pessoas. É 2, não foi milhares. Olha só. Por causa de uma alma, Jesus vai visitar em nome de Jesus. Mas você e eu devemos orar, interceder e ir até essas almas, para que a graça do Senhor alcance essas almas que estão presas, cativas por demônios. Jesus atravessa então o mar, pisa ali, vê os gadarenos, e ali ele está buscando a quem estava perdido, porque na sua onisciência ele sabia que tinha 2 almas que estavam sendo oprimidas há anos por demônios, precisando de libertação, e ninguém ia, a não ser ele que poderia libertar, porque os discípulos ainda não estavam preparados para a missão. Porque o preparo, a missão dada para a igreja, ela foi concretizada com o revestimento de poder em Atos 2, do Pentecostes. Antes disso, os discípulos ainda estavam aprendendo com Jesus como realizar a missão do reino. Então o único que poderia libertar aquelas 2 almas era Jesus. Jesus sabia que lá em Gadara, na cidade que tinha só gentios praticamente, existia 2 almas que através da libertação dessas almas, essas almas evangelizariam milhares e milhares naquela região. Que o evangelho dele iria apregoar naquela região e mais almas iriam ser salvas através do testemunho de vida deles. Olha como é importante o testemunho da sua vida no mundo aí fora. Muitos falam, é a palavra que liberta, sim, mas o seu testemunho de vida é essencial para que as pessoas conheçam Jesus Cristo. As pessoas viam aqueles gadarenos e se afastavam, porque estavam possessos. O testemunho de vidas que eles tinham não era nada bom, era desagradável. Aí vamos falar, Jesus ele não poderia se misturar com pessoas que estavam em sepulcros. Por quê, pastor? Porque Jesus era o quê? Judeu. Sendo judeu, o judeu tinha uma lei, está lá em Números 19, 16 a 20, falando para não tocar em nada morto e impuro. Não andar sobre sepulcros, porque você que está andando e é judeu, ou tocando, estaria impuro. Por que tinha essa lei, pastor? A morte era considerada uma força impura na cultura judaica. E a lei visava proteger a comunidade do contato com essa força de morte. A lei também estabelecia ritos de purificação para remover a impureza no ritual após o contato com um cadáver e os seus restos. Então o judeu não se misturava com corpos mortos. Nenhum judeu ia até o sepulcro ver os gadarenos. Nenhum fariseu ia até lá porque não podia, era lei. A lei mosaica. A gente não pode chegar até lá. Nosso Deus mandou fazer isso. Só que Jesus veio na contramão de tudo, como eu falei no início da mensagem. Porque o nosso Jesus veio cumprir a lei. A lei é Ele. Os mandamentos estão nele. E aí Jesus, ele chegou até esses dois. Esses dois vieram até ele. Jesus, mesmo sabendo que eles estavam morando em sepulcro na sua onisciência, ele foi até eles. Eu não quero saber se sou judeu, não. Eu vim para libertar almas. Eu vim para curar. Eu vim para libertar cativos. Eu vim para tirar pessoas da opressão. Eu vim trazer uma salvação que o ser humano não consegue por si só. Então eu vim, não interessa se tem lei ou não tem, eu vou libertar. Esse é o nosso Jesus. Não existe fronteira para que você pregue o Evangelho de Deus. Se está impedindo, continue pregando, meu irmão. O Espírito Santo te capacita. A nossa boca foi feita para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas do Senhor. E como filhos de Deus temos que anunciar. Há muitas almas cativas aí fora ainda. Há muitas almas oprimidas precisando não só da nossa oração, mas de levar a palavra como Jesus foi. O que Jesus manda a gente ser? Sede meus imitadores. Ele foi para uma região hostil e nós estamos parados, estagnados. Nós somos igreja, irmãos. Se Deus mandar ir, vai, não tenha medo. Vai que Ele é contigo e almas serão libertas para a honra e glória do Senhor. Mas não venha abusar da fé, não. Não vai sem Deus mandar, não, porque eu já vi muitos que ia a centro de macumba sem Deus mandar, ia lá tomar fé por demônio. Porque Deus não mandou ir. Agora, se Deus mandar ir, vai, porque aquilo lá vai ser destruído, em nome de Jesus. Mas Deus tem que mandar.
Jesus foi para Gadara porque com certeza o Pai o ordenou, vai, o Espírito Santo o levou, vai. Porque ele tem legião, precisa ser expulso daquele local, porque aquela cidade, aquelas 10 cidades vão ser libertas pelo teu poder, meu filho, em nome de Jesus. Vai ser liberta, a salvação vai chegar. Não existe ambiente hostil que a graça do Senhor não possa chegar. Então entendemos, no contexto, que Jesus foi na contramão. Ele não poderia tocar em pessoas que estavam em sepulcros, mas ele tocou ali nos gadarenos. Ele avança para a região mais evitada. Versículos 6 e 7, o homem corre até Jesus. É uma atração magnética de uma alma que precisa de libertação. Ela vai até Jesus por vontade própria, mesmo, olha só que interessante isso aqui. O demônio oprimia as duas almas, oprimia os dois corpos, prendia os dois corpos, fazia com que os dois corpos vivessem segundo as suas vontades de demônios. Só que quando vê Jesus, o libertador, as almas conseguem ter força, olha que interessante, para ir até Jesus. Consegue ter força. Jesus não chegou até eles, mas eles foram até Jesus por vontade própria. Então não vem com essa, pastor, tem uma pessoa possessa lá em casa lá que ela não quer libertação. Não, ela quer libertação sim. A alma dela está chorando por libertação, mas precisa que vocês façam igual Jesus, pisam pela alma, e aquela alma vai clamar por justiça, aquela alma vai clamar por libertação. Precisamos que os nossos pés sejam como o pé de Jesus, pisem no ambiente hostil, para que os demônios venham sentir o poder de Deus e saiam em retirada em nome de Jesus. Olha só, que interessante isso aqui. Os demônios reconhecem a identidade de Jesus. Lembra lá de Paulo? Lá em Atos, quando tem lá os filhos de Cefa, né? Os sacerdotes estão tentando expulsar demônios em nome de Jesus. Estão tentando expulsar e não conseguem. O demônio briga com eles. Uai, eu conheço esse nome de Jesus que estão falando aí, para tentar me expulsar. Eu conheço esse Jesus. Identidade. Eu conheço também Paulo. Identidade. Mas vocês que estão tentando me expulsar, quem são? Os demônios aqui reconhecem a identidade espiritual de quem está firme com Deus. Quem está em desobediência com Deus, quem anda torto no caminho do Senhor, é perigoso você não conseguir expulsar o demônio, porque você não está alinhado com o Pai, e o demônio não vai te reconhecer como filho de Deus. Ali, olha lá, eles reconheceram, as duas almas se prostraram, reverenciando e em desespero de libertação, porque não foi o demônio que prostrou, foi as duas almas. E aí os demônios gritam: que tenha eu contigo Jesus, filho de Deus Altíssimo. Eles reconheciam que Jesus era filho de Deus, algo que os fariseus, que meditavam na lei de Moisés e achavam que conhecia Deus, não conhecia. Não reconhecia Jesus como filho de Deus, e os demônios reconheceram Jesus. Há muitos cristãos que não estão andando com Jesus. Falam que andam, mas não andam. Falam que conhecem, mas não conhecem. Aí chega um demônio para você expulsar, como é que você expulsa? Aí não te vejo como filho de Deus não, aí começa a chacotar na sua cara. Você já sabe que tem muitos casos aí fora, que a pessoa tentou expulsar demônio, o demônio zombou da pessoa. Vocês sabem disso. Por quê? Não teve identidade espiritual com Deus. Ali a gente vê um caso na Bíblia que eu citei agora, dos filhos de Cefa, que tentou expulsar e o demônio riu, zombou deles, ainda por cima bateu nele e deixou eles nus. O demônio vai humilhar aqueles que não têm identidade com Deus. Então Jesus nos ensina que tem que ter identidade. Se você é meu filho, ande comigo. Se você me segue, ande comigo. Rejeita todo dia a sua carne, tome a sua cruz e me segue. Rejeita, segue, se santifique, se consagre, porque o mundo espiritual é algo sério. E se você não estiver preparado, como vai ser o meu espelho nessa terra? Como vai ser imitador de Jesus nessa terra se você não se prepara? Jesus jejuou no deserto, 40 dias jejuando. E você e eu, estamos jejuando? Consagração? Você e eu estamos lendo a palavra todo dia? Você e eu estamos buscando ao Senhor com o nosso joelhinho dobrado todo dia? Nas madrugadas? No dia a dia?
Irmãos, consagração, santificação é importante para vencermos forças potestades malignas. Porque Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o próximo não. É contra demônios, potestades, principados. E aí ele nos ensina em Efésios para ter a armadura de Deus. Porque sem a armadura, revestimento de Deus, como vamos enfrentar, meus irmãos e minhas irmãs? E aí Jesus nos mostra que aqueles demônios, ao chegar até Jesus, reconhecem que Ele é Filho de Deus. Que Ele é o Deus Altíssimo. Aí eles logo clamam por misericórdia. Olha, te conjuramos, ó por Deus Pai, que não nos atormentes. Não é hora, não vem antes da hora. Os demônios já estavam com medo de Jesus. Não é você e eu que temos que ter medo de demônio, não. É eles que têm que ter medo de nós. Porque o Espírito Santo habita em nós. E é através do nome de Jesus que nós expulsamos. Então não tem medo de demônio, não. Tem cristão que tem medo de macumba. Ô pastor, eu sou macumba contra a minha vida. Misericórdia, pastor, o que eu faço, pastor? Meu irmão, você não é filho de Deus, não? Tu não serve a Deus, não, meu irmão? Se você é filho de Deus, você está lavado, revestido pelo sangue do Cordeiro. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Nada pega e chega à tenda do Filho de Deus, não. Pelo contrário, quem lançou vai voltar contra ele 1000 vezes pior. Porque Deus é a nossa justiça. Nós temos um Deus justo que vinga por nós sem a gente pedir. Porque se alguém machuca um filho dele, rapaz, o pai desce a lenha. Quem é pai e mãe que sabe? Se alguém machucar o seu filho, você vira um leão, vira uma leoa para defender o seu filho e a sua filha. Que dirá o nosso Deus para nos defender contra quem pragueja mal contra nós? Amém? Olha só. Teve um confronto direto. Jesus manda sair o espírito mundo na primeira. Aí depois identifica o problema. Qual é o teu nome? O demônio revela. Somos legião. Por quê? Somos muitos. Então agora Jesus entende o que está se passando. Já entendeu, mas vai para os discípulos entenderem o que estava acontecendo naquele local. Aí houve uma manifestação visível de libertação, aonde os demônios mandam que Jesus os mandasse para os porcos. Jesus foi até bom, foi bom, né? Foi caridoso. Vai, pode ir. Não mandou para o abismo, porque o abismo, para quem não sabe, é o lugar de prisão de demônios. Mas ele não mandou para o abismo, ele mandou para os porcos. Mas sabe por quê? Nosso Jesus é tão maravilhoso que aonde ele vai, ele quer quebrar cadeias de idolatria. Naquele local de Gadara, aquele povo, os porcos que eles criavam, era o rendimento deles. Eles viviam dos porcos. Ou seja, nós não aceitamos nenhum outro Deus aqui, porque nós já temos o que precisamos. A venda dos porcos é o nosso sustento. Deu para entender? Pessoas presas às coisas materiais, a libertação, eles não aceitam, não querem ser libertos. Está preso ao material. Jesus, o que ele faz? Os demônios até que ajudou, né? Manda nós ir para os porcos ali, porque os demônios já sabiam a situação daquele local. Eles falaram, pode ir, vai lá. Por quê? Quando vocês forem para lá, vocês vão embora para o precipício. Vocês vão perder os porcos tudo da cidade aqui. Como é que eles vão ter rendimento agora? A idolatria ao materialismo vai acabar. Aonde Jesus vai, a libertação em todas as áreas da nossa vida. Por que falo isso? Porque no final da história, ainda não cheguei lá, mas já vou adiantar um pouquinho. No final da história, a gente vê que os dois homens vão pregar o Evangelho para uma cidade que perdeu sua idolatria, a sua coisa material que prendia os seus corações de aceitar uma palavra de libertação. Aonde há uma idolatria nossa em qualquer área da vida, a gente impede o Espírito Santo de agir dentro do nosso coração e nos transformar. Então era necessário que aqueles demônios entrassem nos porcos. Para quem perguntou por quê, agora vai entender o motivo. Era necessário que entrasse para que os porcos fossem pelo despenhadeiro para o mar, e ali eles perdessem aquilo que eles estavam presos, para que o coração se abrisse, para que a palavra entrasse e eles fossem libertos pelo testemunho daqueles dois homens. Deu para entender? Vamos lá, vamos continuar a mensagem. Versículo 14 ao 17, há uma transformação dos libertados. Versículo 14, quem estiver com a Bíblia aberta, acompanhe. Os que apacentavam os porcos surgiram e anunciaram esse acontecimento na cidade, pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Então houve um desespero tremendo naquele local por conta desse acontecido.
Aqueles homens que cuidavam dos povos começaram com certeza a praguejar contra Jesus. Olha que miserável esse cara aí que chegou, libertou duas pessoas endemoniadas que estavam nos oprimindo, mas mandou nossos porcos lá pro lixo, lá pro mar. Vai ter que pagar nós. Tipo isso, né? Comerciante é assim. Se perde algo pela pessoa que causou, vai ter que pagar nela, Molinho. Vai ter que pagar nós. Aqueles homens estavam possessos com Jesus. Por quê? Olha só lá no final. Eles expulsam Jesus. Sai daqui, rapaz. Você acabou com o nosso comércio. Você acabou com aquilo que nós estávamos presos, a nossa idolatria, o nosso materialismo. Precisamos ser aqui não. Eles preferiram demônios na cidade do que o libertador na cidade. Porque o materialismo estava ali, ó, predominando no seu coração. A idolatria estava predominando no seu coração. Vamos lá. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram legião, os dois, assentados. Antes estavam prostrados, Jesus expulsou, agora se assentaram. Isso quer dizer o quê? Eles estavam agitados, agora estão tranquilos. Aonde Jesus vai, ele traz paz. Glória a Deus. Não existe turbulência onde Jesus está. Naquele momento que ele expulsou os demônios que estavam trazendo tribulação, turbulência para os dois homens, quando ele expulsou, na hora, sentaram, calmaram. Aquela mente perturbada, aquele espírito perturbado, aquela alma conturbada, na hora veio o refrigério. Vem lá em Salmo 23. Aí, olha só, agora, assentado e vestido. Eles andavam nus, praticamente, por conta dos demônios que arrancavam suas roupas. Agora se cobriram. O que Jesus faz com pessoas que é liberta de vergonha, de pessoa indigna pela sociedade? Agora é honrada por Jesus e é digna pela sociedade. E isso é o ato de Jesus em nossa vida. Quem aqui já foi liberto pelo sangue de Jesus sabe que você antes era desprezado, que você antes era indigno pela sociedade, pela sua família. Mas quando Jesus te transformou, olha como ele olha para você agora. Você é honrado, você é honrada, você é digno, você é digna, não por seu mérito, mas pelo sangue de Jesus Cristo que te libertou. Pelo nome de Jesus. Então aqueles dois homens que eram indignos, toda a sociedade, alguns, né, que estavam ali naquele momento agora, olha para ele sentado, não mais agitado, calminhos, vestidos, comportadinhos, em perfeito juízo. Não tem mais a mente perturbada. Tenho certeza que se eu e Marcelinho estivesse lá, pegar o cerveja, nós estávamos com o olho arregalado assim, ó. Rapaz, Marcelina, o que aconteceu com aqueles dois homens? Eles estavam agitados, estavam se cortando, gritando todo dia, comendo podridão. Agora estão calmos, estão dignos de pessoas sociáveis agora. O que aconteceu? Que poder libertador é que aconteceu ali? Aquele não fez bruxaria, fez não? Foi assim que com certeza alguns pensaram. Vamos continuar. Versículo 14 a 17 também temos algo. A curiosidade do povo que vieram ver o acontecido. Porque escutaram o barulho de porcos, que porco grita, né? Escutaram o barulho de porcos indo para o mar, então foram ver o que está acontecendo. E quando chega até o local, vê um testemunho de transformação, onde dois homens que eles desprezavam, que não chegavam perto, tinham medo, porque tinham demônios, vê agora sentado, calmo, vestido e honrado por Jesus. Eles veem algo curioso. Algo aconteceu ali. Perdemos os porcos, mas aqueles dois ali está diferente. Quando nós somos libertos por Jesus, nós temos que mostrar diferença. Há pessoas que aceitam Jesus e não mostram diferença. Continua como está. A graça transforma, a graça nos molda, o Espírito Santo nos transforma, meus irmãos. A gente não mantém o que era antes, a gente vive o novo de Deus. Nova criatura nós somos. Que ideia é essa que você aceita Jesus e continua do jeito que está? Não, você não aceitou não. A graça te transforma, assim como mudou a vida dos dois gadarenos. A graça transforma. Aí naquele momento, aquele povo começa a rejeitar Jesus, pedindo para que ele se retirasse. Ali eles valorizavam, como eu falei, mais a sua situação econômica, que é os porcos, do que a própria libertação de duas pessoas que estavam oprimidas. Ou seja, na sociedade que vivemos hoje, vemos isso. As pessoas valorizam mais o seu bem material do que a própria pessoa que está necessitando de ajuda. É ou não é? Se chegar alguém na porta de um desses grandões que tem dinheiro aí, me dá comida. Ele vai olhar para o dinheiro dele assim,
Não, tem não. Sai. Valoriza mais o materialismo, tá igual o pessoal de Gadara. Não preocupa mais com as almas. Não preocupa mais com as pessoas. Isso eu não falo de pessoas só do mundo, mas também cristãos, líderes, pastores, missionários, pessoas que têm boa condição dentro da igreja e não ajudam almas, não ajudam pessoas. Por quê? Eu me enriqueci, vou me enriquecer em cima de vocês, não quero nem saber. Tem muitos aí corrompendo almas, ovelhas. O nosso dever é ajudar, é cuidar, é apacentar, é orientar. Almas necessitam da nossa ajuda, seja ela material e principalmente espiritual. Então aquele povo houve um desconforto com essas mudanças radicais, preferiram pela previsibilidade do mal conhecido, que são os demoniados, que agora são libertos. Houve uma resistência ali, eles não quiseram ali conhecer o libertador, porque perderam a sua economia, tiveram medo de Jesus. Às vezes há pessoas que veem uma libertação entrando na sua casa, uma pessoa sendo liberta e rejeita aquela libertação, porque não quer largar o seu eu. Vê almas da sua família sendo liberta, mas não quer o libertador, porque não quer abandonar o seu eu. Eu sou tal. Eu não preciso desse Jesus. Porque eu vejo minha família sendo liberta, tudo bem, foi liberto, mas eu quero ficar na minha, eu prefiro eu. Tem muitas assim, irmão. Infelizmente, pessoas que resistem o chamado de Jesus. Então são pessoas que escolhem viver com seus porcos. São os porcos modernos. O que são os porcos modernos? As suas vontades carnais. Preferem viver conforme a sua vontade. Eu quero viver com meus porcos. Eu não quero ser liberto não, Jesus. Deixa eu com meus porquinhos aqui e pode libertar outra pessoa. Eu estou na minha. Irmãos, cuidado. O juízo será grande. Verso 18, estamos finalizando. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe os dois demoniados que deixasse ele ir com Jesus aonde Jesus fosse. Queria seguir Jesus. Aonde Jesus transforma, toda pessoa que é transformada por Jesus quer seguir Jesus. Quer abandonar o seu eu e seguir Jesus. Então aqueles dois homens queriam seguir Jesus, mas Jesus resiste a eles. Olha que interessante. Eles queriam demonstrar gratidão ao Senhor. Deixa a gente seguir o Senhor. O Senhor nos libertou, o Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor nos transformou, nos deu uma nova identidade. Agora deixa a gente seguir o Senhor. Nós não queremos largar o Senhor. Não, vocês não vão comigo não. Que choque, né? Vocês não vão comigo não. Mas por que, Senhor? Nós queremos ir com o Senhor nos libertou. Não, eu tenho uma missão para vocês. Vocês foram libertos. Agora pregue isso para os outros. Primeiro, vai na família de vocês. Ele fala aqui, vai na sua família e pregue. Anuncie quem te libertou, quem teve compaixão de vocês. Toda a cidade não estava tendo compaixão nenhuma de vocês. Eu cheguei e tive compaixão da situação de vocês. Eu cheguei para libertar vocês. E assim como eu libertei vocês da sua situação, vocês, através do meu nome, de Jesus, vão libertar essas almas também. São os dois primeiros missionários que teve na palavra antes de Jesus revestir os discípulos, a igreja, para fazer missão. Foram os dois missionários. Porque eles, assim que receberam a ordem, eles foram correndo anunciar quem os libertou. Os dois primeiros missionários que cita a palavra do Senhor. Versículo 20. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis como grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Antes estavam desprezando a palavra de Jesus. Agora, quando eles chegam a anunciar o evangelho de quem o salvou e o libertou, aquele que eu falei, o materialismo se foi, porque os porcos já não tem como recuperar, né, irmão Paulinho? Vai pescar os porcos? Não vai, né, irmão Paulinho? Não tem como. Então perdeu a economia. O coração agora está aberto para receber uma palavra. Eles viram que Jesus transformou aqueles dois homens. Os dois homens agora tinham um caminho aberto, dado por Deus, para pregar o evangelho. A gente vê que Paulo ele ia para locais onde Deus fala assim na palavra: eu abro a porta e fecho a porta. Não é emprego não, irmão. Pode usar para emprego? Pode, mas não é emprego não. Quando Deus fala assim, eu abro a porta e fecho a porta, no conceito de Paulo para o evangelho,
É Deus abrindo lá em Éfeso uma porta para ele evangelizar, almas serem libertas. E aonde ele abre uma igreja, aonde Deus institui uma congregação, diabo não fecha, homem não fecha, porque só ele pode fechar. Ele abriu. Pode ver que as igrejas que Paulo abriu, nenhuma fechou, porque Deus foi quem abriu, Deus foi quem ordenou. Então, aonde Deus te mandar ir, vai, não tema, porque Deus é contigo. Naquele momento houve um impacto de obediência imediata. Um testemunho vivo foi transformado. Antes eles eram opressivos por demônios. Agora obedecem uma palavra, uma chamada de missão. Nós vamos, Senhor. Nós vamos começar a pregar, porque tua palavra, a virtude do Senhor, nos inundou com a tua graça. Não é assim quando você e eu fomos libertos por nosso Senhor Jesus? Sentimos uma graça tão maravilhosa que só queremos Ele agora. Nada nos separa do amor de Jesus, diz Paulo. Só queremos saber de Jesus. Então aquele alcance que eles tiveram agora foi regional. Eles foram anunciar de cidade em cidade em Decápolis, com certeza. Ou seja, Jesus precisou apenas de 2 pessoas para o evangelho chegar a uma multidão. Jesus utilizou da samaritana para o evangelho dele chegar aonde? A Samaria. Uma pessoa para milhares. Assim também você e eu somos uma pessoa para milhares aí fora, para evangelizar, pregar e anunciar que Deus, Ele é todo-poderoso, que Ele é o único que liberta. Finalizando a mensagem para concluirmos, temos algumas lições aqui que a gente aprende. Primeiro, sobre a natureza da escravidão espiritual. Ela pode se manifestar em diferentes níveis e de intensidade. Em algumas pessoas opressivas vai de leve. A gente vê Judas. Ele andou com Jesus, o diabo o possuiu, mas a gente não vê ele tendo ataques. É ou não é? Lucas fala que o diabo entrou em Judas, mas ele não teve ataques, como esses homens tiveram. Então, cada um que abre espaço para o demônio entrar, se manifesta de diferentes níveis de intensidade. Lembra da criança lá, que Jesus fala que só sai com oração e jejum, porque era casta? Aquela criança estava o quê? Se contorcendo. Aquela criança, ela tinha várias e várias nuances de emoções causadas por demônios. Então, às vezes, há demônios que não se manifestam. Está lá na pessoa, mas não se manifesta. Mas todo dia, dormindo, está atormentando os seus sonhos. Às vezes no oculto, está lá sendo atormentada. Mas em público, o demônio fica escondido. E atormenta a pessoa no oculto. Então ouso dizer, porque Paulo fala que nos últimos tempos haveria doutrinas de homens e de demônios. Ouso dizer que nos púlpitos atuais, na grande maioria, demônios estão subindo em púlpitos para enganar almas, enganar escolhidos. São demônios que não se manifestam com contorções, com emoções. São demônios contraídos, mas que usam a verdade para distorcê-la e enganar os escolhidos. Não foi assim que o diabo usou a serpente? Para enganar a Eva? Enganar Adão? Continuando. Frequentemente distorce a identidade da pessoa e desumaniza a pessoa possessa. Isola a pessoa de relacionamentos saudáveis, resiste a soluções meramente comportamentais. Nenhuma condição é desesperadora demais para Cristo salvar. Não existe nenhuma condição impossível que a graça de Jesus não possa libertar. Jesus pode libertar qualquer tipo de pessoa. Basta essa pessoa ouvir que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, que Ele veio para nos trazer a salvação. Jesus busca os rejeitados em seus territórios de isolamento. Jesus veio para quem? Para os sãos? Ele fala uma palavra que para os doentes. Como assim não veio para os sãos, pastor? Aquelas pessoas que falam assim, eu não preciso de Jesus não, eu estou bem. Eu estou bem comigo mesmo. São pessoas que se acham que estão sãs. Agora, aquelas pessoas assim, Deus tem misericórdia, lá no canto da sua casa chorando, tem misericórdia, eu preciso ser liberto desse vício da bebida, das drogas, do cigarro, da prostituição. Senhor, me liberta, me liberta, me liberta. Jesus veio para esses que reconhecem que são pecadores e precisam ser libertos. É para esses que Jesus veio. Você vê que os fariseus,
Eles eram os tais, eram os sãos. Opa, Jesus veio, isso não é filho de Deus não, ainda vai vir ainda. Vamos contra ele. Jesus não veio para eles. Aí Jesus vai lá na casa de um Zaqueu, cobrador de imposto, que todo mundo rejeitava, porque ninguém gostava de cobrador de imposto. Né, meu Paulo? Aí Jesus vai até a casa de Zaqueu. Zaqueu não convidou Jesus. Jesus olha para Zaqueu: opa, Zaqueu, desce daí, meu filho, que eu vou visitar você hoje. Eu vou lá na sua casa. A sociedade não quer você não, Zaqueu, mas eu te quero, porque você está precisando de mim. Olha que interessante. Há muitos cristãos hoje que se acham cheios de si, têm dons espirituais, está operando milagres aí fora, mas acham que não dependem mais de Deus. Eu opero porque eu tenho meus dons que Deus me deu. Mas a honra e a glória é do Senhor, não é da pessoa. É Deus quem opera, o Espírito Santo, não somos nós, somos canais. Então há muitos aí que se acham sãos. Deus não está mais em busca desses. Diz a palavra que Deus busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Pessoas que todo dia se quebrantam, falam: Senhor, eu sou miserável mesmo, o Senhor me libertou lá, Pai, eu sei, mas eu ainda preciso do Senhor todo dia para me libertar e me salvar. É isso. Esses são para quem Jesus veio. A libertação é imediata em sua decisão. Se você decide ser liberto e quer ser liberto, a libertação é imediata. Embora em alguns casos, em certas pessoas, é gradual. Todo dia a pessoa vai buscando ali a libertação, o processo para libertar aquele vício que antes estava preso. A gente vê que muitas pessoas viciadas, quando aceitam Jesus, passam por um processo de libertação. Então, algumas são imediatas, outras são processos. Mas ocorre uma metanoia, uma transformação de comportamento, uma transformação de aparência e uma transformação de mente. Nós somos libertados para servir a Deus, não para sentar no banco e desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Está errado isso aí. Pessoas aceitam Jesus, senta e não prega a palavra. Não é que não está não, irmãos. Pregar na sua família, pregar no seu trabalho, pregar para os seus amigos, pregar para quem você conhece. Você não foi feito, você não aceitou Jesus para ficar parado. O que Jesus disse para os discípulos? Ide. Não é para ficar parado não. Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Nosso dever é aceitar Jesus, ter a nossa salvação, buscar a santificação, um processo, mas também levar a palavra. Seja para quem for, não precisa ser aqui em cima. Vai na sua família, vai no seu trabalho, vai com o seu contato no WhatsApp lá de amigos e amigas. Anuncia o evangelho de Deus, não fique parado, porque a nossa missão é servir o reino. Continuando. Nossa história de escravidão torna-se parte de nosso testemunho. Tem gente que tem vergonha do que foi na vida. Deus me libertou lá da prostituição, eu não vou falar isso não, porque eu tenho vergonha do que eu era. Não, meu irmão. Tem que falar o que Deus fez na sua vida. Paulo era perseguidor de cristãos. Quem disse que ele tinha honra disso? Não tinha não. Todo mundo conhecia o que Paulo fazia. Olha lá, rapaz, o perseguidor cristão agora está servindo a Cristo, aquele que perseguia. E Paulo continuou pregando o evangelho. Porque o testemunho que ele tinha de vida era o testemunho de transformação no que Deus fez na vida dele. Aquilo que você era, não se entristeça. Usa como ferramenta e arma espiritual para anunciar o quão grande Deus fez coisas na sua vida. Utilize o seu testemunho de vida, porque esses dois gadarenos utilizaram do testemunho do que eles eram para falar: opa, nós éramos assim, assim, assado. Agora como nós estamos aqui, vestido bem, falando bonitinho, comendo coisa saudável, o nosso Jesus nos transformou. Olha que coisa maravilhosa. Dê testemunho da sua vida para as pessoas lá fora, do que Deus fez na sua vida. Não se cale. Os lugares de nossa maior vergonha podem tornar-se campos de nossa maior influência. A libertação pessoal é o primeiro passo para a transformação comunitária. Se você não é transformado na sua vida por Deus, por Jesus Cristo, como você vai transformar outras pessoas? Não tem como. Como você vai libertar outras pessoas se você mesmo não foi libertado pela palavra de Jesus? Não tem como. Nós temos que ter a nossa identidade restaurada. De endemoniado, o gadareno, os dois, agora se tornaram missionários. Você antes
era rejeitado, indigno. Agora é honrado, digno. Alguns pastores, outros missionários, outros membros, mas são filhos de Deus. São príncipes e princesas do reino do Eterno. Aqueles dois gadarenos eram lixos para o mundo. Agora se tornaram o quê? Embaixadores do reino nessa terra. Porque diz a palavra que você e eu somos embaixadores do céu nessa terra. Antes eles destruíam coisas, agora eles constroem vidas através da palavra de Deus. Eles tinham seu nome perdido na história, ninguém lembrava deles. Agora eles fizeram a sua história com o propósito do reino na terra. Antes vocês não tinham propósito, ninguém lembrava de vocês. Agora vocês são reconhecidos porque são filhos de Deus. O processo de libertação tem um padrão. Primeiro a busca da pessoa. É conclusão, viu, irmãos? Primeiro a busca da pessoa. Depois libertação. Depois da libertação vem a transformação, que aconteceu com os gadarenos. Depois da transformação tem o comissionamento, que é o quê? Ide, anunciai o que eu fiz por vocês, diz o nosso Senhor Jesus. O outro padrão é qual? Objeto de misericórdia, eles eram. Nós precisávamos da misericórdia de Deus. Agora nós somos o agente, aqueles que levam a misericórdia do Pai para almas que precisam. Você e eu somos esses agentes de misericórdia. Antes andávamos em escravidão como os gadarenos. Agora nós temos liberdade no sangue de Cristo. E agora servimos a Cristo porque Ele nos capacitou e nos deu toda a autoridade no nome dEle. Para os ainda escravizados, o mesmo poder está disponível hoje. Quem ainda não aceitou Jesus, quem ainda está na sua vida labuta, ali, querendo ser você mesmo, sem viver a graça. Opa, você está escravizado pelo pecado, você está escravizado pelo inimigo. Não vem falar que não é do inimigo não, que é sim. Quem está no mundo pertence ao diabo. Então você está escravizado. E aí, você que está escravizado, a chance é hoje. O mesmo poder que operou os gadarenos ainda opera e está disponível hoje, através da graça de Jesus. Para quem está liberto como nós, somos chamados para testemunhar permanentemente até a volta de Jesus. Anuncie a grandeza do Senhor. Para a igreja, não escolha entre rejeitar Jesus. Abrace Jesus com toda a sua vontade. Todos os dias, não importando o problema da sua vida, abrace Jesus. Não mantenha os porcos da sua vida, os desejos carnais, mas reprima eles, afaste eles de você, para que você receba o poder do Espírito Santo e revestimento dele na sua vida. Glória a Deus. Suplique que Jesus, todo dia, venha para a sua casa, para a sua vida e permaneça na sua vida. Não é porque você aceitou Jesus que você vai esquecer ele de canto, não. Não vai conversar com ele mais, não. Todo dia suplique: Jesus, Espírito Santo, Pai Celeste, fica comigo. Eu preciso do Senhor. Fica na minha família, fica no meu lar, fica no meu trabalho, aonde eu estiver, permaneça comigo, Jesus. É isso. Não esqueça de quem te libertou, porque Ele jamais esqueceu de você e jamais esquece de você. Então identifique as áreas aonde você tem experimentado quebrar as cadeias. Certas pessoas, até mesmo cristãos, têm áreas da vida que precisa ser liberto. Algum vício, algo que precisa que Jesus venha entrar na sua causa. Então peça ao Senhor, identifique essas áreas e todo dia peça ao Senhor: Senhor, me liberte. Senhor, quebre essa cadeia na minha vida, para que eu venha ser liberto para a honra e glória do Senhor. Reconheça a necessidade de um poder maior que o seu. Nós não temos força suficiente para vencer a carne, a natureza carnal. Mas é através do Espírito Santo que nos capacita a nos santificar e rejeitar o nosso desejo carnal. É o Espírito Santo. Aproxima-se de Jesus com honestidade. Venha ali quebrar o seu eu, o seu ego na frente de Jesus, para que Ele venha te dar mais poder, mais autoridade, e venha lhe permitir confrontar todas as forças que escravizavam você e escravizam sua família. É através de Jesus. O homem de Gadara, finalizando, o homem de Gadara nos lembra que nossa maior tragédia pode se tornar nosso maior testemunho.
aquilo que você foi no passado, que foi sua tragédia, foi a pior coisa na sua vida, agora vai se tornar o seu maior testemunho do que Deus fez na sua vida. Não se envergonhe do que você foi, mas use isto para transformar vidas em nome de Jesus. Os lugares da nossa mais profunda vergonha, às vezes, foi na sua família, foi no seu trabalho. Nesses lugares, não tenha medo de ir, porque Deus vai levar você até esses lugares que foi sua vergonha, para que pessoas sejam libertas através da sua vida. Não se envergonhe do lugar onde você foi humilhado, porque Deus vai te libertar almas, é naquele lugar que você foi humilhado. Porque aquelas pessoas, como a pessoa de Decápolis, vão ver a transformação que Deus fez na sua vida e continua fazendo. O que importa não é quão terrível foi nossa escravidão lá atrás, mas quão completa é nossa libertação através de Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro além dele. Ele é o caminho. Ele libertou os gadarenos e também libertou a nossa vida. E quer libertar aqueles que ainda não o aceitaram, aqueles que ainda estão escravizados pelo inimigo. Deus quer te libertar. Deus quer te salvar. Que nós, como igreja, que já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, permaneçamos firmes no Senhor, não deixando que o inimigo tome a nossa bênção, que é o céu reservado, que é a presença de Deus eternamente conosco. Que a gente prossigamos firmes, anunciando o Evangelho, vivendo para Cristo, como Paulo fala, eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim, ou seja, eu vivo para o Senhor agora. O que eu fui, não sou mais, sou nova criatura no Senhor. A libertação eu alcancei através do Senhor, e através do que o Senhor fez para mim, eu vou fazer para outras pessoas também. A libertação vai alcançar aquela pessoa da minha família, a libertação vai alcançar aquela pessoa do meu trabalho, a libertação vai alcançar pessoas que me conhecem na rua, porque através do meu testemunho de vida, a tua glória, Senhor, resplandecerá. Amém? E as palmas exaltamos ao nome do nosso Deus. Aleluia.